eu tenho um palpite aí para a nossa média. A média vai ficar em torno de quanto, mestre? Seguinte, fala minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui, e hoje eu vou analisar o último concurso aí da SpaceX que aconteceu no fim de semana, a prova de 2022, senhores. Só que antes de analisar essa prova aí e bater aquele papo em relação à média, mediana, o que ficou mais difícil, o que veio no padrão, eu vou te fazer um pedido. Cara, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e acompanha a gente lá no Instagram, beleza? Então, vamos à prova. Ó, para quem estudou direitinho, fez o básico, feijão com arroz, zero surpresa em algumas matérias, como português, inglês, matemática. Cara, a prova dessas disciplinas veio o que costuma vir, né, na SpaceX, bem no padrão dos últimos concursos. Então, quem fez ali o básico e realmente se preparou para a prova, não teve surpresa, não teve dificuldade. Nem em português, nem em inglês, nem em matemática. Inclusive, dando ênfase aqui na prova de matemática, ela veio bem tranquila, bem acessível. É lógico, tem uma outra questão que o nível vai subir um pouquinho, uma outra questão para assustar, só que nada de muito complicado, nada de muito difícil. E vai sair a resolução aqui no nosso canal. Acompanha lá. Beleza? Na prova de português, também há aquelas questões que têm um pouquinho mais de dificuldade, só que você não precisa delas necessariamente para ser classificado, dá para garantir uma boa média, assim como na prova de inglês. Então, o que esperar da mediana nessas disciplinas? A tendência é que fique a mesma dos concursos anteriores, tá? Que não varie muito, ok? Agora, se você for parar para comparar, se você for comparar com história, geografia, a tendência é que se mantenha também, apesar das provas comparadas ao concurso anterior terem mudado um pouquinho. Como assim? A prova de história, por exemplo. A galera, ano passado, reclamou muito a respeito da prova de história. Disse que veio difícil e realmente estava um pouquinho mais pegada. Por isso, a mediana veio baixa. Porém, nesse ano, a prova de história veio um pouquinho mais acessível. Com isso, qual é a tendência? A mediana sobe, tá? E veio ali no padrãozinho que a prova da PrEP traz, assim como geografia. Só que, diferentemente de anos anteriores, a PrEP não se ligou tanto na parte geopolítica. Foram ali 2 ou 3 questões em relação à geopolítica, diferentemente do que aconteceu, por exemplo, em 2020, que a maior parte da prova cobrou esse assunto. E veio no padrão PrEP, não tem jeito. Então, o que esperar da mediana? Padrão dos últimos anos. Agora, vamos às outras matérias. Cara, redação. Senhores, a questão principal referente à redação foi resiliência. Inclusive, na prova de 2020 da EFON, o tema de redação foi também a respeito de resiliência. Foi o seguinte, eu fiz esse concurso. A capacidade de resiliência do ser humano. 2 anos depois, aparece na PrEP. Daí a importância de você se preparar com quem realmente conhece os concursos militares. Porque se você se prepara com alguém que já tem essa manha, essa malandragem, já poderia ter indicado esse tema para você e você não seria pego de surpresa. Por quê? É um tema realmente subjetivo, resiliência. Não é ali uma questão que você vai ficar debruçado e ficar comparando fatos, não. É algo mais subjetivo. Característica da banca da EFON, cobrar esse tipo de tema. Beleza? Então, quem já tinha visto esse tema, já tinha tido contato, provavelmente conseguiu desenvolver muito bem. Seguindo, nós temos os vilões da prova. Quais foram os vilões da prova? Química e física. Muita gente reclamando de química, falando que a prova mudou o padrão, veio um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais enjoada. Então, a você que fez a prova da PrEP, o que esperar? Que a mediana abaixe. Por quê? Foi uma dificuldade comum. A galera se enrolou por conta dessa mudança de padrão. E física, então, nem se fala, tá? A galera reclamou bastante a respeito do nível da prova, dizendo que ficou muito mais difícil. Só que, senhores, o que vocês devem ter em mente? Estou estudando para a prova da SpaceX. Excelente. Tenho que considerar as questões dos outros concursos militares para oficiais, como EFON, Escola Naval e AFA? A resposta é sim. Por quê? Se você se prepara em alto nível para física,
não é surpreendido como muita gente foi nesse último final de semana. Inclusive, a tendência do concurso da SpaceX na prova de física é justamente elevar o nível. E isso aconteceu a partir de 2020. Na prova da SpaceX de 2020, para vocês terem ideia, em física, eles colocaram duas questões que já tinham aparecido na prova do IME. E naquele ano, física também veio rasgando e fez com que a mediana fosse lá embaixo. E esse ano se repetiu. A prova elevou o seu nível. Então, na hora de estudar, tenham isso em mente. Não fique preso àquelas questões antigas da prova da PrEP, de 2012, 2011, 2013, porque aquilo ali não diz mais a respeito do que será a prova hoje. Por isso, você não deve ter medo de enfrentar questões um pouquinho mais rebuscadas, porque quem se prepara em alto nível não é surpreendido. Eu tenho certeza que a galera que tinha essa mentalidade mandou bem nesse último final de semana. Então, nessas duas disciplinas especificamente, física e química, é natural que a mediana venha baixa, tá? E de uma forma geral, considerando agora todas as disciplinas, eu tenho um palpite aí para a nossa média. A média vai ficar em torno de quanto, mestre? Seguinte, no último concurso ali, ficou na faixa ali dos 75, 70 alguma coisa, 76, 74, por aí. A tendência, em virtude dessa dificuldade em física, em química, nesse tema de redação subjetivo, é que a média abaixe. Então, o que esperar? Cara, ali na faixa dos 72, 73, eu acredito, o meu palpite é que dê para você sonhar, beleza? Então, tenha isso em mente, cara. A prova, ela está aumentando o nível. Se prepare da melhor maneira possível para não ser surpreendido. Essa foi a minha análise a respeito da prova. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui como foi o seu resultado na prova da PrEP.